O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Justiça da reencarnação. Pergunta número 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta dos Espíritos: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Comenta Allan Kardec: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Pergunta 172. Allan Kardec pergunta ao mundo dos espíritos: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Resposta dos espíritos: não, vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Pergunta 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Resposta dos espíritos: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior. Kardec, então, desdobra a pergunta. 173A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, responde os espíritos. Kardec insiste na pergunta 173B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhas vivido algures e na Terra. Pergunta 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Pergunta 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular.
a menos que seja em missão. Caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Pergunta 175A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Resposta dos espíritos: não, não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Pergunta 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenha estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Questão 176A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. Pergunta 176B. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que o espírito está na Terra pela primeira vez? Nenhuma utilidade teria isso. Pergunta 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Pergunta 177A. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Insiste Kardec. Resposta dos espíritos: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições que se lhe deparam, outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Questão 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Questão 178A. Mas pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Resposta dos espíritos: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Questão 178B. Quais os que têm de recomeçar
a mesma existência. Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Pergunta 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Pergunta 180. Passando deste mundo, ou melhor, passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Questão 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder de acordo. Aliás, nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Questão 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. Pergunta 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passa a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, sem o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Questão 184A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará?
o grau da sua elevação. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens houverem tornado bons. Questão 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Questão 186A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens. A terra podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec, como havíamos falado.